Amém. Irmãos, nessa noite eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Foi aí no finalzinho de maio e Deus tem falado. É algo que está acontecendo, é algo novo que Deus está fazendo. E eu queria poder compartilhar essa palavra com vocês. E o pastor Gil convidou para estar trazendo para vocês. E eu queria... pode passar, Bia. O tema é Tempo de Renovo, protegendo o novo. E é preciso. Pode passar mais um. Irmãos, é preciso proteger o novo. Eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Isaías 43, no versículo 18 e 19. Também está no telão para ficar mais fácil, né? Está projetado ali. Amém? Todos encontraram? Amém. Então, Isaías 43, 18 e 19 diz... Vamos orar primeiro? Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, essa é a sua palavra, Senhor. Papai, nessa noite, que teu Espírito Santo fique livre para se movimentar no meio de nós, enquanto, Pai, a sua palavra é liberada. Senhor, coloque as tuas palavras nos meus lábios, que eu possa liberar as palavras do céu. Papai, me coloco como vaso nas tuas mãos nessa noite. Então, fala conosco. Nós precisamos aprender de ti, nós queremos aprender de ti. Nos ensina, Senhor, a cuidar de tudo aquilo que o Senhor está trazendo à existência nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Isaías 43, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? E ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Eu queria compartilhar com vocês essa palavra nessa noite. Algumas palavras, né? Mas começando por essa. Aqui, o Senhor está falando para nós: esqueça o que se foi. O Senhor está fazendo um convite para mim e para você. Não vivam de passado. Não olhe para trás. Aquilo que o Senhor deixou para trás, não olhe para trás. O Senhor, Ele está nos convidando a gente a olhar para frente, a deixar as coisas que passou para trás. O Senhor está fazendo um convite. Reaja espiritualmente. E o passado aqui, nessa parte, esqueça o que se foi, ele vai simbolizar aquilo que precisa ser deixado lá atrás. Então, o Senhor precisa de mim o quê? De uma ação, uma atitude diferente, de algo novo. E um bom exemplo é da pregação passada. A pregação passada que o pastor Gil trouxe sobre o cego Bartimeu foi uma pregação onde o Senhor nos convidou para renovar a nossa visão. E eu queria dizer para você que o novo que o Senhor vai fazer tem tudo a ver com uma visão renovada. Se nós não renovarmos nossa visão, nós não vamos acessar o novo do Senhor. Então, o cego Bartimeu era um homem cego. Realmente, ele era um homem que tinha os olhos cegos. Mas Bartimeu, ele era um homem que tinha os olhos espirituais abertos, como a gente aprendeu na semana passada. Ou seja, Bartimeu, ele reagia espiritualmente. E uma coisa interessante de Bartimeu, ele estava atento. Então, quando Jesus passou para trazer algo novo sobre a vida dele, ele estava atento. Ele sabia que Jesus podia fazer algo novo por ele. Por isso, ele não permitiu ficar sentado, conformado com a vida que tinha. Imagine a cena, Bartimeu sentado à beira do caminho, Jesus passando. Mas se Bartimeu ele tivesse só focado nas coisas passadas, Jesus passaria da mesma maneira e nada aconteceria com Bartimeu. Mas por que aconteceu? Porque Bartimeu tinha os olhos espirituais abertos. Bartimeu estava atento com aquilo que o Senhor ia fazer. Então, quando Bartimeu se lançou para o novo do Senhor, o Senhor abriu os olhos dele. Então, Bartimeu, ele abriu mão de tudo aquilo que prendia ele na velha vida. E essa noite, o Senhor quer que nós abrimos mão de tudo aquilo que está prendendo as nossas vidas na velha vida. E aí, pode passar, Bia. O novo de Deus, volta isso, o novo de Deus, ele pede
um renovo de visão. O que aconteceu com o cego Bartimeu foi um renovo de visão. E por causa do renovo de visão, a visão física dele foi aberta. Então, tudo que Deus quer fazer com a nossa vida, tudo está ligado com a nossa visão. Como está a sua visão? Como que está a sua visão? Você está enxergando? E é preciso rever as atitudes, rever os hábitos, porque você fazer as mesmas coisas vai continuar os mesmos resultados. Então, pode passar? As pessoas, elas tendem a parar não por falta de visão, mas por falta, as pessoas tendem a parar não por falta de visão, mas por falta de força e de tempo. Você sabe que muitas das vezes o Senhor vai fazer uma coisa nova, mas a gente não para porque a gente não enxerga, a gente não para, a gente para porque a gente não enxerga, me confundi. A gente não vai parar porque a gente não tem tempo, não tem força, a gente para porque a gente não enxerga. Então, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Aqui no versículo 19, o Senhor fala, vejam, vejam. Esse veja é o quê? Veja o que eu estou fazendo. E aí ele fala, estou fazendo uma coisa nova. Então, nós precisamos estar atentos. E uma coisa que eu queria dizer para você nessa noite, cuidado. As velhas atitudes podem te roubar o novo. Imagine Bartimeu à beira do caminho. Se ele não tivesse realmente com os olhos espirituais abertos, tinha passado a oportunidade da vida dele. Então, nessa noite, o Senhor nos convida, abra teus olhos, abra a tua visão. Rompa com o passado. Rompa com o passado. Renuncie o velho estilo de vida. Então, Bartimeu rompeu com o velho estilo de vida. E nessa noite, você precisa também romper com o velho estilo de vida. Você precisa remover da tua vida tudo aquilo que pode matar o novo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? E eu queria falar um pouquinho do novo agora. Que aqui no versículo 19 fala, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. E eu queria falar para vocês, irmãos, que essa coisa nova que começou a acontecer, ela não está acontecendo porque eu estou fazendo, porque você está fazendo, mas é o Senhor que está fazendo uma coisa nova. Então, eu queria dizer para você que o novo de Deus, ou renovo, aquilo que Deus está fazendo novo ou renovo, quando ele começa a acontecer, a gente consegue sentir. Quando Deus está fazendo assim algo na nossa vida que é novo, a gente sente uma alegria, uma leveza, uma felicidade. Então, ou seja, o novo dá sinal que ele está nascendo. Mas antes do novo chegar, o Senhor fala o quê? Remove as coisas velhas, remove as coisas passadas, remove as velhas atitudes. E o novo, ele tem um cheiro. O novo, ele nos atrai. O novo é algo maravilhoso para onde o Senhor quer nos conduzir. E o novo, ele dá sinal quando está nascendo. E nós temos um radar espiritual que a gente alcança, a gente sente isso que está acontecendo. Então, pode passar. Nós identificamos que a nova estação que você está entrando. Então, ou seja, nós detectamos essa nova estação. Quando o Senhor tem uma nova estação, eu e você, nós conseguimos perceber essa nova estação. Por quê? Porque você se sente leve, você se sente alegre, você se sente feliz. As coisas começam a fluir muito naturalmente, não tem esforço, as coisas fluem. Então, eu queria falar para você que o novo de Deus, que Deus faz, ele nasce pequeno. Essa coisa que está surgindo, que o Senhor pergunta, você não reconhece, vai nascer pequeno. O novo vai nascer pequeno. E o novo que vem da parte do Senhor, ele é bem frágilzinho. Ele vai nascer como um bebê. Um bebê, quando nasce, ele precisa do quê? Cuidados. Ele precisa que a gente zele dele. Você não vai poder falar para um bebezinho que acabou de nascer, ó, a sua comida está aqui, a sua roupa está aqui, a sua cama está ali, se vira. Vai rolar? Não vai rolar. É assim o novo do Senhor. Não vai rolar. Está começando a nascer. Então, você precisa cuidar daquilo que o Senhor está fazendo nascer. Você precisa proteger aquilo que está surgindo. Então, o novo de Deus, ele começa a nascer assim. Eu quero dar mais um exemplo para você. Pode passar. Aqui, nós temos duas fotos. Nós temos uma árvore, um ipê,
que está na estação do inverno, e nós temos aqui um outro que está na estação da primavera. Nós temos duas árvores. Um outro exemplo que eu quero dizer para você. A estação do inverno, ela representa uma estação e a primavera representa a outra. Então, muitas das vezes, nós estamos numa estação do inverno e nós vamos transicionar para a estação das flores. Porém, na estação das flores, eu não vou conseguir levar essa blusa, essas vestes de frio. Não dá para usar. Por quê? A estação das flores é uma outra roupa que eu vou vestir, uma outra vestimenta, outras coisas vão caber nessa estação. E é assim com a gente também. Quando o Senhor começa a trazer algo novo na nossa vida, vai impor para nós alguns desafios, O novo, ele vai pedir para nós, você precisa estudar mais. O novo vai pedir para nós, você precisa orar mais. O novo vai pedir, você precisa abandonar as velhas atitudes. O novo vai pedir, se você tem dom de cura, pode orar com ousadia, porque sou eu que faço, não é você. Então, o novo de Deus, ele vai pedir atitudes novas, novas maneiras. E aí, nós estamos vendo, então, uma árvore que está seca, estamos vendo uma árvore florida. Essa palavra diz, estou fazendo algo que está surgindo. É um tempo de florescimento que o Senhor está anunciando. Mas nós temos que tomar um cuidado. Pode passar. Qual é o cuidado? O velho pode roubar o novo de Deus. Você precisa tomar cuidado, porque como o novo nasce muito frágil, e você sente a alegria, você sente que está nascendo algo, mas se você tiver as velhas atitudes, você mata aquilo que está nascendo tão pequenininho. Então, tem que tomar cuidado para não matar as coisas novas. E diante desses desafios, porque o novo é desafiador, você não conhece. Você está entrando numa estação que você não conhece, é desafiador. E muitas das vezes, por ser confortável, a gente prefere ficar no conforto do velho. Olha isso, o velho também é algo que nos rouba do novo. Mas se a gente quer o novo, nós precisamos deixar o velho para trás. É necessário, então, que a gente possamos ter uma nova postura e um novo posicionamento. Para a gente viver algo novo do Senhor, a mensagem desse ano. Precisamos de fé e posicionamento. Precisa de uma nova postura. Uma postura que vai conduzir a gente para esse novo. E pode passar, Bia. Você vai precisar remover da sua vida tudo o que pode matar o novo que Deus está fazendo nascer. Irmãos, o Senhor está fazendo surgir uma coisa nova. E se você tiver as velhas atitudes, você vai matar aquilo que o Senhor está fazendo surgir. Diante desses desafios, muitas vezes, o nosso conforto, nós podemos querer estar no conforto do velho, e isso vai matar aquilo que o Senhor está fazendo. E aí, como vocês viram na foto ali, esse novo que o Senhor está fazendo anuncia uma estação de florescimento. O Senhor está nos levando para um tempo de florescimento. E esse tempo de florescimento é um tempo muito bom, é um tempo muito gostoso, é um tempo de novidade, é um tempo onde nós estamos alegres, nós estamos felizes. E foi a partir disso que surgiu essa ministração sobre o novo, porque eu tive 3 sonhos relacionados com coisas novas que o Senhor está fazendo. E orando sobre esses sonhos, falando com o Senhor. Uma manhã eu acordei ouvindo o Senhor falando bem assim no meu ouvido. É preciso apanhar as raposinhas que roubam o novo. Elas são silenciosas. Então, eu quero ler com vocês um outro versículo, que pode passar, que está lá em Cantares. Pode abrir em Cantares 2,15. Cantares 2,15. Vai falar esse outro versículo, que nós estamos, então, florescendo. E aí fala assim o versículo: apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas, elas estão em flor. Irmão, nós estamos vendo que o Senhor está fazendo algo novo para nós. Porém, nós estamos florescendo. Mas aqui, nessa passagem, fala sobre raposinhas. E eu queria que vocês observassem o cenário aqui dessa vinha aqui. O tempo aqui é tempo das flores, tempo de florescimento. Flor fala de alegria, de leveza. E é nesse tempo
que estão chegando as raposinhas. É nesse tempo que estão entrando nas vinhas as raposinhas. E eu queria fazer um alerta para você, um alerta para você e um alerta para mim. As raposinhas que estragam as vinhas, elas não vão chegar na nossa vida em um tempo que nós estamos em lutas, que nós estamos em dificuldade, em sequidão, em deserto, em tempos difíceis. Não é nesse tempo. Nesse tempo não tem raposinhas para atacar a nossa vinha, mas a raposinha, ela vai chegar quando você começa a florescer. Quando você começa a ser aquilo que o Senhor chamou você para ser, quando você começa a viver algo que você muito tempo está esperando para romper, é nessa hora que Satanás libera as raposinhas para atacar as nossas vinhas. Então, elas vêm num tempo que nós estamos em flor, quando o novo do Senhor está chegando, e quando as videiras estão floridas, é que elas chegam. Eu queria perguntar para os irmãos, qual é o próximo passo após as flores? É o fruto, exatamente. Então, pode passar. Uma flor arrancada pela raposinha é um fruto que não vem. Irmãos, as flores da videira é frágil. E a flor que é consumida pela raposa é um fruto que não vai gerar na sua vida. Talvez o Senhor está trabalhando em você para gerar algo lindo sobre você, mas uma raposa pode arrancar a flor que está na vide. Eu queria dizer para vocês que essa vide de Cantares é nós, sou eu, é você. Nós somos essa vide. Nós somos essa vide cheia de flor. Nós somos essa vide cheia de expectativas. O Senhor tem expectativa e nós estamos cheios de expectativas. Mas nós precisamos estar atentos. E eu queria interagir um pouquinho com vocês nessa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Você está percebendo onde o Senhor está fazendo algo novo na sua vida? E eu queria perguntar para você, você consegue perceber onde o Senhor está fazendo algo novo na sua vida? Eu quero dar alguns exemplos para você começar a pensar, que muitas das vezes, por ser pequenininho, a gente acaba não percebendo. Mas vamos pensar junto, vai, pensa aí comigo, me ajuda aí, pensa aí. Você percebe que Deus está fazendo algo novo no seu casamento? No seu casamento, você sente? Eu sinto aqueles jovens queimando por Deus. Eu sinto o Heitor queimando. Eu olho para o Samuel e o Heitor, eu vejo eles queimando. Eu vejo algo novo naqueles meninos. Eu olho para o Tiago, eu olho para a Regi, eu olho para o Roberto. Eu vejo vocês queimando nesse culto da família. Eu vejo algo novo que o Senhor está fazendo. Mas nasce pequeno. Nasce pequeno. Se não cuidar da flor, a raposinha leva. Então, eu vejo o Senhor fazendo algo diferente no meu casamento. Eu já falei para o Wilson. Eu sinto Ele mais cuidadoso comigo. Então, Deus está fazendo algo novo. Você vê algo novo na sua vida profissional? Como que estão os seus negócios? Deus tem trazido trabalho para você? Tem trazido provisão? Tem percebido algo novo na sua vida profissional? Você tem visto? É o novo de Deus. Você tem percebido na sua vida espiritual algo novo? Você tem sentido vontade de orar mais? Você tem sentido vontade de estar com o Senhor, de ler a palavra do Senhor? Tem sentido? É algo novo do Senhor que está nascendo. O Senhor está fazendo algo novo nessa área. Você tem sentido um renovo nas suas emoções, um renovo nos seus pensamentos? Tem sentido alegria? Tem estado feliz? O Senhor está fazendo algo novo. Está cheio de sonhos e projetos? O Senhor está fazendo algo novo. Então, irmãos, muitas das vezes a gente no nosso dia a dia sente essa fluir, essa leveza, mas a gente não está atento. E uma raposinha pode chegar nesse lugar da vinha e pode roubar a flor. Então, um cuidado a tomar. Atitudes velhas no novo são as raposinhas que estragam as vinhas que estão em flor. Não permita. Eu vejo os meninos, não permita, viu? Heitor, Samuel, Manu, Bia, não permita esse fogo se apagar. Não permita. Precisa somente de uma brasa acesa para incendiar todo o resto. Não permita. Nós não podemos permitir que se apague aquilo que o Senhor começou a fazer. Então, não permita que as velhas atitudes
Porque as velhas atitudes são as raposinhas que estragam as vinhas. Não permita. Você está em flor. E as raposinhas que estão atacando, elas são silenciosas. E elas, muitas vezes, nós não percebemos elas. Elas passam despercebidas. Então, esteja atento para você não ser consumido por essas raposas devastadoras, rápidas, mas que não se pega facilmente. Eu não estou falando para você aqui de um leão, de um urso, de uma coisa perigosa. Eu estou falando de raposas pequenininhas, mas destrutivas, destruidoras. Amém? Elas parecem insignificantes, mas traz grande estrago para nossas vidas espirituais. Eu quero falar para vocês de algumas raposinhas internas e algumas externas. Quero falar com vocês de algumas raposinhas internas. Eu marquei algumas raposinhas aqui. Os pensamentos, gente. Os nossos maus pensamentos. Eu queria falar para você que tem uma raposinha dentro de você, consumindo o novo de Deus. São os maus pensamentos. Queria falar para você que, hoje, infelizmente, os pensamentos negativos, eles vão nos consumindo. Eles causam para nós cansaço, eles causam para nós grande desânimo. Muitas das vezes, o pensamento negativo, ou a gente ficar pensando coisas ruins, vai minando, vai minando. E os dias de hoje também, a gente tem uma realidade muito ruim hoje, que hoje o que propaga, o que vira notícia aí fora? O que os jornais, o que vira notícia? As coisas ruins. As coisas ruins. Quando nós vemos aí alguém que sofreu um acidente, alguém que perdeu a vida, vira notícia. Mas, geralmente, nós nunca vamos ver uma notícia assim. Hoje, pela manhã, um pai saiu de casa, ele levantou, orou com os filhos, ele abençoou a esposa, eles tomaram café junto, o pai pegou os filhos, levou na escola, ele foi trabalhar, passou um dia onde o Senhor honrou ele foi fiel com o Senhor, ele foi um homem totalmente fiel para o Senhor, com a sua família, ele voltou para casa, eles jantaram, após jantar, ele e a família tiveram um tempo devocional com o Senhor, oraram, foram dormir, e essa família venceu no Senhor. Esse dia foi um dia vitorioso. Isso não vira notícia. Isso alimenta o novo de Deus, isso alimenta a presença de Deus dentro de nós. Mas não, o que vira notícia? Tudo que é ruim vai roubar Deus de dentro de nós. Então, parece que nada, mas é uma raposinha sutil, que vai lá e consome a sua fé. Uma outra raposinha, murmuração, reclamação. É algo que vai nos roubar do Senhor. E nós precisamos vigiar se nós estamos reclamando, porque primeiro penso, depois falo, né? Então, precisamos proteger. Coloca louvores, busca o Senhor, se enche da presença do Senhor. Uma outra raposinha que eu coloquei, atitudes que sabotam o nosso relacionamento com o Senhor. Hoje, muitas das vezes, a gente levanta de manhã e na correria já pega o celular, automaticamente já entra nas redes sociais, os algoritmos vai lançando coisa, e a gente vai só comendo aquilo lá, e isso nos rouba da presença do Senhor. A gente podia ter uma manhã com o Senhor, um tempo com o Senhor, e nós desperdiçamos nossas primeiras horas da manhã, ou durante o dia, com coisas que não vai nos encher. Então, raposinhas que estão nos roubando do Senhor. São sutis, são pequenininhas. A gente não percebe, mas ela está roubando você. O Senhor começou a fazer algo novo, e uma raposinha vai lá e começa a comer a flor, e você não floresce, e o fruto não vem. É grave, é muito grave. Esses são alguns exemplos de algumas raposinhas que são internas. E muitas das vezes a gente está hoje vivendo um tempo de grande canseira. Eu não sei se vocês percebem. Todo mundo muito cansado. Será que esse cansaço que estamos sentindo, será que é devido a tantas coisas ruins, a tantos pensamentos negativos, a se encher de tantas coisas externas e se encher menos de Deus? É uma pergunta que eu queria deixar nessa noite. Será que é isso? Para nós pensarmos um pouquinho. E eu queria falar também das raposinhas externas. Raposinhas externas também que vêm roubar, que vêm atacar as nossas vinhas, né? Eu e você somos a vinha do Senhor. Eu coloquei aqui a tentação. A tentação é uma raposinha.
que ela chega. A Bíblia, lá em João, 1 João 2,16, fala que nós temos 3 concupiscências: a dos olhos, da carne e a soberba da vida. Então, essas tentações, elas também nos fazem pecar, nos rouba também, nos tira de uma vida de santificação, nos tira desse lugar de comunhão, intimidade com o Senhor. Então, precisamos o quê? Tirar da nossa vida. Aquilo que é tentação, precisamos tirar da nossa vida. Precisamos também fazer o quê? Pecados, outra raposinha. Precisamos eliminar os pecados da nossa vida. Talvez ele é pequenininho, talvez ele é grande. Talvez, de tempo em tempo, vai lá e visita esse pecado. É preciso romper com esse pecado também. Raposinhas que nos roubam do Senhor. E a questão do caráter, né? Desvio de caráter. Então, são coisas que vai estar nos roubando, nos tirando da presença do Senhor. E para tudo isso, nós precisamos, para estar longe dessas raposinhas, lançar essas raposinhas para bem longe de nós, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. É necessário vigiar aquilo que você está pensando. O que você está pensando? Você precisa vigiar, você precisa pensar o que você está pensando, analisar o que você está pensando. Precisamos vigiar o que os nossos olhos têm visto. O que você tem visto? As coisas que são de Deus vai alimentar o novo que o Senhor está trazendo à existência. As conversas, o que você tem conversado? Você tem entrado em rodas de conversa que tem edificado, que tem trazido construção para a tua vida espiritual, para a tua família, para o reino do Senhor, para o seu trabalho? Isso sim dignifica. Nós precisamos evitar as conversas que elas não acrescentam, conversas que não nos lançam para Deus. É tempo de pensar isso. Por quê? Pode passar. Porque pequenas atitudes são destrutivas. É necessário apanhar as raposinhas. Nós precisamos apanhar as raposinhas. Nós precisamos estar atento com aquilo que o Senhor está fazendo. É necessário apanhar as raposinhas. Porque apanhando a raposinha, nós estamos protegendo o novo de Deus. E o novo de Deus precisa de uma nova atitude. E essa nova atitude é isso, é cuidar daquilo que Ele está fazendo. Proteja aquilo que Deus está fazendo florescer. Eu queria compartilhar com vocês um testemunhozinho bem rápido. No culto que estava aqui o pastor Bruno, naquele culto, no final de semana nós fomos viajar, eu e o Wilson, a gente foi viajar. E a gente tem um hábito, eu e o Wilson, já há alguns anos, uns anos já o Senhor nos falou, e eu e o Wilson oramos pela nossa casa, pela nossa família, porque nós cremos que o Senhor vai alcançar a nossa casa, o Senhor vai alcançar a nossa parentela, o Senhor vai salvar. Porque um dia, lá atrás, os meus avós, eles estavam na presença, mas os meus pais, os meus tios, os meus primos, eles não estão mais. Então, nós oramos para que aconteça a salvação deles. E nós fomos viajar, né? Fomos estar com a família em outra cidade, e chegamos lá, foi um dia, assim, difícil, uma terra seca. Sabe quando você está no meio de uma parentela, que a terra está seca, 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 e você desgasta, você recebe aquele desânimo, recebe aquele cansaço, e uma raposinha sugando a energia. Aí nós voltamos de viagem no mesmo dia, chegamos aqui na cidade, né, em Jaguariúna, onde moramos, mais uma raposinha, mais uma terra seca do outro lado, que ainda não tem Jesus. E entrou um desânimo grande no meu coração naquele dia, e eu falei: Senhor, eles caíram, será que eu vou cair também? Eu fiquei com esse sentimento, mas eu estava numa luta espiritual. Será que eu vou cair também? Será que eu vou ficar de pé? Porque eles caíram. Será que eu vou conseguir ajudá-los a conhecer Jesus novamente? Porque o Senhor deu uma palavra para nós há alguns anos, onde a nossa família trocou Jesus, que é o manancial de águas vivas, por cisternas rotas que não retêm água. Está lá em Jeremias 2,13. E eu estava triste. E aí o pastor Bruno aqui ministrando, trazendo uma palavra maravilhosa, ele começou a ministrar, e ele chegou lá no livro de Timóteo, ele estava falando sobre a fé de Eunice, Lloyd, em Timóteo, uma fé não fingida. E eu falando: Senhor, a minha família não está como a família de Timóteo, a minha família não está firme. E eu estava numa guerra, e o Senhor falou bem assim para mim: avança um pouquinho na Bíblia. Eu vi muito claro o Espírito Santo falando: avança um pouquinho na Bíblia. E eu avancei lá em 2 Timóteo 1,14. 2 Timóteo 1,14, que estava esse versículo que fala assim,
Aí o Senhor falou para mim assim, leia pausadamente, entenda o que você está lendo. E eu comecei a ler esse versículo. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. E quando eu li isso, eu entendi que o Senhor me confiou algo. Eu entendi que aquilo que o Senhor me confiou, por meio do Espírito Santo que está em mim, eu vou conseguir guardar, eu vou conseguir correr a carreira, eu vou conseguir vencer. E aí eu entendi que eu estava sendo minada por uma raposinha do desânimo, de uma energia negativa, né? De algo negativo que estava me consumindo. Então, e aí eu me enchi da presença do Espírito Santo, me enchi de alegria, porque eu vi que por meio do Espírito Santo, aquilo que me foi confiado não vai se perder, não vai se perder. E eu quero que, pode passar, eu quero mostrar essa imagem para vocês, quero compartilhar essa imagem com vocês. Essa imagem, aqui em Cantares, o Senhor diz que nós somos a vinha dele. Amém? Essa foto que vocês estão vendo é a foto de uma vinha. Essa vinha é a vinha lá de casa. Ela está seca. E até explicando um pouquinho da vinha para vocês, a vinha ela é tão interessante para vocês conhecerem um pouquinho. O tronco dela embaixo fala que é o pai. Aqueles monte de ramos que dá as voltas ali, fala que é o filho. E aquelas pontinhas que estão cortadas, ali é o neto. Então, e esse que está cortado, as pontinhas, que é os netos, é os ramos. E João 15 fala que ele é a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos. Então, o que é podado numa videira são os ramos. É interessante que a parte que representa o filho, que é Jesus, não precisa mexer no tronco, que é o pai, sempre vai mexer na onde? Nos ramos, que somos nós. Nós precisamos de poda. E muitas das vezes o Senhor vai lá e nos poda. E quando Ele nos poda, a gente fica assim, ó, parece, olhando assim, fala, nossa, está feio, parece que não vai acontecer nada. Mas eu sei que daqui uns tempo, um mês e meio, vai começar a vir os brotos, vai começar a brotar os ramos. E após brotar os ramos, vai encher, os ramos vão crescer, vão encher de flores, e após encher de flores, virão as flores, né? E as flores virão fruto. Então, muitas das vezes, é assim que o Senhor faz conosco. Talvez hoje você está como essa videira aí, ó, seca, né? Parece que não tem vida. Podemos estar assim. Ou talvez você está um pouquinho mais adiantado, né? Você pode estar já cheio de flores. Tudo bem. Mas as flores precisam ser protegidas. O Senhor precisa proteger. E aí, eu queria compartilhar um outro versículo para você. Você é uma videira e você está em flor. Eu quero compartilhar um outro versículo que está lá em Isaías 27, 2, 3, que fala assim, ó. O Senhor fala para essa videira que é você nessa noite. Naquele dia se dirá, cante sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo, dia e noite, para impedir que lhe façam danos. Irmãos, o Senhor é o Deus que guarda nós como videira. Nós somos a vide nas mãos do Senhor. E o Senhor diz que no tempo que nós começarmos a brotar, cante sobre a vinha frutífera, porque o Senhor é o nosso vigia. O Senhor rega, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos protege dia e noite para impedir que façam danos. O Senhor protege para que a raposinha não venha. Mas nessa noite, eu queria fazer um convite para você. E eu queria fazer um convite que... Vamos colocar de pé? Queria chamar o louvor aqui, por gentileza. Eu não sei como que você está, irmão. Eu não sei se você está como a imagem daquela videira. Eu não sei se você está encontrando no tempo de sequidão, como aquela videira. Eu não sei se você começou a brotar, se você já está dando algumas flores. Eu não sei se você, ouvindo eu falar desse novo que o Senhor está trazendo à existência, se você consegue detectar na sua vida algumas raposinhas, sejam elas internas, sejam elas externas, eu não sei. Mas se você, nessa noite, sente que o Senhor está fazendo algo novo na sua vida, se você sente que tem algo de Deus para nascer sobre você,
Eu queria que você desse um passo de fé. Eu queria que você viesse nesse altar. Viesse